primeiras horas de 8 de junho de 2018, o mundo perdeu uma das vozes mais icônicas e influentes no reino da comida e viagem. Anthony Bourdain, um homem cuja narrativa crua e exploração destemida cativaram milhões, foi encontrado morto em um pequeno quarto de hotel na França. Por anos, Bourdain lutou contra demônios que ninguém conseguia ver completamente. Apesar de seu sucesso, ele lutava com problemas de saúde mental, vício e um crescente sentimento de isolamento. Amigos e colegas notaram uma mudança em seu comportamento nas semanas que antecederam sua morte, mas ninguém poderia ter previsto o quão rapidamente as coisas iriam se deteriorar. Esta é a história do último dia de Anthony Bourdain na Terra. Um dia cheio de contradições, um cenário pitoresco, um exterior aparentemente calmo e o peso esmagador de um homem que finalmente havia atingido seu ponto de ruptura. Parte 1. A calmaria antes da tempestade. No dia 7 de junho de 2018, a vida de Anthony Bourdain parecia estar seguindo um padrão familiar. Ele estava na França filmando mais um episódio de Parts Unknown, explorando a região da Alsácia ao lado de seu amigo próximo e colega-chefe Eric Ripert. Para a maioria, parecia apenas mais um dia na vida de uma das personalidades de viagem mais celebradas do mundo. Visitando cidades pitorescas, saboreando a culinária local e interagindo com o mundo da maneira que apenas Bourdain poderia. Mas por baixo da superfície, as coisas não eram como pareciam. A noite foi sem incidentes. Bourdain e Ripert jantaram no hotel deles, Le Chambard, desfrutando do que se tornaria a última refeição juntos. Aparentemente, nada estava fora do comum. Bourdain, que passou décadas capturando os locais mais remotos e vibrantes do mundo, parecia ser ele mesmo, focado, imerso na experiência. Mas estava tudo realmente bem? Apesar da atmosfera casual daquele jantar, algo havia mudado. Aqueles próximos a ele notaram que seu humor havia escurecido nos últimos dias. Ele parecia mais retraído, distante e menos presente do que o habitual. E enquanto Bourdain sempre carregou um ar de mistério, desta vez algo estava diferente. Alguém poderia ter previsto o que aconteceria apenas algumas horas depois? A manhã de 8 de junho seria diferente. Esperava-se que Bourdain estivesse no café da manhã com Ripert, mas, quando chegou a hora, ele não apareceu. A princípio, não houve verdadeiro alarme. Talvez ele tenha dormido demais ou estava apenas tirando um tempo para si. Mas à medida que os minutos passavam e Bourdain continuava inacessível, a preocupação de Ripert começou a crescer. O que aconteceu nas últimas horas? Havia algum sinal, algo que pudesse ter indicado a tragédia que estava prestes a se desenrolar para um homem que passou a vida em movimento, viajando de um local exótico para o próximo. Seria um quarto de hotel tranquilo em uma pequena vila francesa, onde a jornada de Anthony Bourdain terminaria abrupta e tragicamente. Parte 2. As lutas invisíveis na superfície. Anthony Bourdain tinha tudo: fama, fortuna, respeito e um trabalho que a maioria das pessoas só poderia sonhar. Mas o que ninguém viu foi a constante batalha que ele estava lutando sob a superfície. Bourdain não era apenas um globetrotter em busca da refeição perfeita. Ele era um homem em busca de paz,
um homem que tinha lutado contra demônios internos durante a maior parte de sua vida. Mas como alguém que parecia estar vivendo o sonho supremo poderia se sentir tão perdido? Bourdain nunca foi de esconder suas lutas passadas. Ele discutia abertamente suas batalhas com heroína e cocaína durante seus primeiros anos na cozinha. Mas o vício não era sua única luta. Por baixo de sua aparência rústica e rebelde, havia um homem atormentado por uma depressão incapacitante. Ele construiu uma carreira sendo brutalmente honesto sobre o mundo. No entanto, quando se tratava de sua própria dor, ele permanecia notavelmente reservado. Seria orgulho, ou seria medo, de expor a verdade para aqueles que o viam como um símbolo de força e coragem. Nos meses que antecederam sua morte, aqueles mais próximos de Bourdain começaram a notar mudanças sutis, mas preocupantes. Seu relacionamento com a atriz Asia Argento, embora apaixonado, era tumultuado e repleto de controvérsias públicas. Manchetes sensacionalistas e posts virais nas redes sociais só pioraram a situação. As pressões de seu relacionamento altamente escrutinado começaram a empurrá-lo para o limite. E se sim, por que ninguém viu isso chegando? Atrás da câmera, o homem que passou anos explorando a beleza do mundo não conseguia escapar da escuridão de sua própria mente. As viagens constantes, as longas horas e o peso de sua persona pública estavam cobrando seu preço. Mas Bourdain continuou se movendo, continuou trabalhando. Ele estava tentando fugir de seus problemas, ou a pressão era simplesmente demais para qualquer um suportar. Mesmo seus amigos mais próximos, como Eric Rippert, sabiam que Bourdain estava lutando, mas eles nunca poderiam ter imaginado quão profunda era a dor. Afinal, ele sempre conseguiu manter as coisas juntas antes. O que foi diferente desta vez? Houve uma gota d'água, ou as rachaduras na aparentemente indestrutível armadura de Bourdain estavam crescendo por muito mais tempo do que qualquer um havia percebido. Anthony Bourdain passou a vida inteira ultrapassando limites, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Mas à medida que as horas passavam, no dia 7 de junho, ficava claro que algo dentro dele havia atingido um ponto de ruptura. O homem que passou décadas guiando o público pelos cantos mais remotos e perigosos do mundo, agora estava enfrentando seu próprio território desconhecido, uma batalha que ele não sobreviveria. Parte 3. As últimas horas. 8 de junho, 2018 e... Para a maioria das pessoas, começou como qualquer outra manhã. Mas para Anthony Bourdain, era o começo do fim. Quando o relógio passou das 8 da manhã, algo parecia estranho. Ele deveria encontrar seu amigo de longa data, Eric Rippert, para o café da manhã, mas ele não apareceu. A princípio, parecia um simples atraso. Talvez ele tenha dormido demais, talvez estivesse exausto de dias de filmagem, mas, à medida que os minutos se transformavam em horas, a verdade era muito mais perturbadora. Onde estava Anthony Bourdain? Rippert, preocupado, mas não em pânico, tentou ligar para o telefone de Bourdain. Sem resposta. Ele bateu na porta dele. Sem resposta. O que poderia ter acontecido? Bourdain estava apenas descansando ou havia algo mais sinistro em jogo? Com cada tentativa falha de alcançar seu amigo, a preocupação de Rupert aumentava.
O tranquilo hotel na pitoresca cidade de Kaysersburg, França, de repente se tornou o cenário de uma tragédia em desenvolvimento. Rupert, agora totalmente alarmado, abordou a equipe do hotel, pedindo-lhes para abrir a porta de Bourdon. O que eles encontraram atrás dela era o pesadelo de todo amigo. Pior pesadelo. Dentro do quarto, Anthony Bourdain se foi. O homem que cativou milhões com seu humor, charme e curiosidade foi encontrado sem vida, tendo tirado a própria vida por enforcamento. A calma e a beleza do campo francês se tornaram o pano de fundo para uma das perdas mais chocantes da cultura pop moderna. Mas como chegamos a isso? O que teria levado um homem que parecia ter tudo a um fim tão trágico? À medida que a notícia se espalhava, a incredulidade se propagava pelo globo. Como poderia um homem como Anthony Bourdain, que parecia abraçar a vida em sua forma mais crua e visceral, escolher deixar tudo para trás? Fãs, amigos e colegas ficaram atônitos. Alguém tinha previsto isso? E se tinham, por que ninguém conseguiu impedir? As perguntas imediatas foram seguidas por uma enxurrada de luto e confusão. Bourdain não era apenas famoso. Ele era um ícone, alguém que mostrou ao mundo que a vida deveria ser vivida plenamente, sem pedir desculpas e sem medo. Como poderia um homem que parecia amar tanto o mundo se sentir tão perdido dentro dele? E então havia a questão persistente. O que aconteceu nas últimas horas? No dia anterior, Bourdain estava trabalhando, filmando para partes desconhecidas, jantando com Rupert, aparentemente normal. Mas quando a noite chegou, algo mudou. Sozinho em seu quarto de hotel, Bourdain enfrentou uma batalha que ninguém mais podia ver. Uma batalha que ele acabaria perdendo. As últimas horas da vida de Anthony Bourdain permanecem um mistério. Não havia sinais, nenhum pedido de ajuda, nenhum colapso público. Mas naquela sala silenciosa na França, o mundo perdeu uma de suas mentes mais brilhantes. E a pergunta permanece: por quê? O que passou pela mente de Bourdain nos momentos antes de sua morte? Foi a pressão de sua persona pública? A solidão das viagens constantes? Ou o peso de uma vida pessoal em turbulência? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara. A decisão final de Bourdain deixou o mundo não apenas chocado, mas questionando como alguém que parecia viver tão destemidamente poderia estar escondendo tanta dor. Parte 4. O desfecho. Quando a notícia da morte de Anthony Bourdain atingiu as manchetes, o mundo ficou em estado de choque coletivo. Como alguém tão cheio de vida, que passou anos incentivando outros a explorar o mundo de braços abertos, poderia se ir tão de repente? E mais importante, como um homem tão aparentemente bem-sucedido e admirado, poderia sentir um desespero tão imenso? A reação imediata foi de incredulidade, rapidamente, seguida por luto, uma sensação inabalável de que algo profundamente valioso havia sido perdido para sempre. Mas por trás da tristeza, havia algo mais espreitando. Confusão. O que de fato ocorreu naquele quarto de hotel silencioso na França? Eric Rupert, o homem que descobriu o corpo de seu amigo, estava
devastado. Rupert esteve com Bourdain em inúmeras aventuras. E agora, ele tinha que enfrentar o inimaginável. Ele não havia apenas perdido um amigo. Ele havia testemunhado o trágico fim de um homem que parecia intocável. Havia algo que Rupert poderia ter feito? Havia sinais que passaram despercebidos, pedidos de ajuda sutis que foram ignorados? Essas perguntas o assombrariam, assim como assombrariam os fãs e a família de Bourdain. Porém, não apenas os mais próximos sentiram a perda. Em todo o mundo, homenagens começaram a chegar de celebridades, chefes e pessoas comuns que haviam sido inspiradas pela abordagem destemida de Bourdain à vida. As redes sociais foram inundadas com histórias de como Bourdain havia influenciado inúmeras pessoas a sair de suas zonas de conforto, a viajar e a apreciar a diversidade do mundo. No entanto, em meio a todas as homenagens, uma pergunta permaneceu na mente de todos. Por que isso aconteceu? A mídia não perdeu tempo em especular. O relacionamento de Bourdain com a atriz Asia Argento rapidamente se tornou um ponto focal. Apenas dias antes de sua morte, fotos de Argento com outro homem apareceram online e rumores de infidelidade começaram a circular. Isso foi o gatilho para a decisão de Bourdain? Os problemas em seu relacionamento o levaram ao limite, ou foi apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior? À medida que a especulação crescia, o escrutínio também aumentava. Críticos dissecavam todos os aspectos da vida de Bourdain, seu relacionamento com Argento, suas constantes viagens, suas lutas anteriores com o vício. Seria a pressão implacável da fama e o isolamento que vem com ela? A rotina de produzir Parts Unknown e estar constantemente sob o olhar do público e nunca ter um momento para realmente se desconectar? Ou seria algo que vinha se acumulando por anos, mascarado por seu charme e inteligência aparentes? Enquanto o mundo lamentava, a conversa em torno da morte de Bourdain assumiu um tom mais sombrio. Os sinais estavam lá o tempo todo, escondidos à vista de todos. Amigos relembraram momentos em que Bourdain parecia incomumente abatido e suas postagens nas redes sociais, nos meses que antecederam sua morte, pintaram um retrato de um homem cada vez mais sobrecarregado pelas exigências de sua carreira e vida pessoal. Mas, como sempre acontece com o suicídio, a resposta permaneceu evasiva. Foi um trágico momento de impulsividade? Ou o homem que apresentou ao mundo seus cantos mais remotos estava secretamente lutando com sua própria escuridão interior por muito mais tempo do que qualquer um percebeu? Ninguém conseguia responder essas perguntas. O rescaldo da morte de Bourdain não foi apenas sobre lamentar a perda de uma figura amada. Foi sobre lidar com a realidade desconfortável de que até aqueles que parecem ter tudo podem estar lutando por trás de portas fechadas. E talvez, o mais trágico nos forçou a confrontar o fato de que, às vezes, não importa o quanto alguém é amado ou admirado, não é suficiente para impedi-los de escorregar. Conclusão. As perguntas sem respostas. A morte de Anthony Bourdain deixou o mundo em choque, não apenas pela perda de uma figura icônica, mas pelas profundas questões que ela levantou. Como poderia um homem que passou a vida abraçando as culturas, sabores e experiências do mundo chegar a um fim tão trágico?
Como alguém que parecia ter tudo, fama, sucesso, influência, poderia se sentir tão absolutamente sozinho? E talvez a pergunta mais assustadora de todas: poderia ter sido feito algo para impedir isso? Nos dias, semanas e meses após sua morte, aqueles que o conheciam melhor procuraram as respostas. Mas a verdade é que talvez nunca compreendamos totalmente o que levou Bourdain a essa decisão fatídica. Foi o acúmulo de anos de tensão emocional e mental? As pressões de viver a vida sob um microscópio? Ou foi algo mais profundo, algo que sempre esteve lá, espreitando sob a superfície, esperando o momento para atacar? Uma coisa é certa, a voz de Anthony Bourdain pode ter sido silenciada, mas seu impacto será sentido por gerações.